E aí, gente, tudo bom? Eu já tô sentindo que esse vídeo vai dar polêmica, que vai ter um bocado de comentário, que nem vários comentários que eu recebo em vários vídeos. Mas, sinceramente, gente, quando você tem um propósito, quando você tem uma motivação maior, essas coisas se tornam pequenas. E o meu intuito nesse canal é trazer informação de verdade para vocês e não dar atenção a pessoas que não querem aprender alguma coisa com o canal, né? E sinceramente, de coração, o meu intuito não é desencorajar ninguém a fazer seu skincare, gente. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O que me incomoda realmente é um marketing desonesto ou então falsas promessas, sejam em quais áreas forem. Não precisa necessariamente ser na parte cosmética, mas isso é algo que me incomoda. Você ludibriar a pessoa para obter alguma vantagem. Então, se você for uma dessas pessoas que comentam nos meus vídeos dizendo que não, você tá errada, não, mas eu vejo efeitos, não sei o que, não sei o que, esse vídeo vai te gerar um pouco de revolta, mas talvez esse vídeo seja justamente para você. Antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar, dizer que eu não sou química, farmacêutica, cosmetóloga, eu sou um estudante de medicina, aspirante a dermatologista, e eu gosto muito de estudar sobre o assunto. Até porque a gente vai aprender depois que o argumento de autoridade ele não é um argumento válido. Você não pode se valer da sua posição, do seu título, para argumentar alguma coisa. Isso é mesmo que nada, tá, gente? A gente não se apoia em títulos, porque títulos são muito frágeis. Eles pouco importam perante um argumento com grau de evidência. Não adianta nada você encerrar uma discussão querendo dizer que eu sei disso porque eu sou especialista. Não. Se você é uma pessoa que se apoia na ciência, você vai se apoiar nas evidências. Bom, então por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu recebo muitas perguntas do tipo: Cris, esse creme aqui é anti-rugas? Cris, esse creme aqui realmente aumenta a firmeza? Cris, tal coisa funciona? Tal coisa tem evidência? Ou então aquelas pessoas que dizem: ah, mas não tem evidência, mas eu percebi que melhorou. Ah, mas não tem evidência, mas eu acho ótimo. Enfim, esse vídeo é para vocês. Antes de qualquer coisa, eu preciso que a gente entenda certos conceitos. A Anvisa separa os cosméticos em cosméticos grau 1 e cosméticos grau 2. Para quem não sabe, o motivo dessa classificação, dessa divisão, é porque os cosméticos de grau 1 não precisam de testes de comprovação de segurança e de eficácia, ou eficácia, na verdade, e os cosméticos grau 2 necessitam de testes de segurança e de eficácia pelo seu potencial de gerar algum tipo de efeito adverso ou até mesmo de afetar de alguma forma a fisiologia da nossa pele. É como se os cosméticos grau 2 eles se aproximassem um pouco mais de medicamentos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Shampoos e hidratantes são cosméticos grau 1. Isso é muito importante que vocês entendam. Já os cosméticos grau 2, eles já precisam de uma comprovação de segurança e de eficácia, precisam de testes. Por exemplo, o protetor solar. Para o protetor solar chegar a nós, ele precisa comprovar de que ele é eficaz na nossa fotoproteção, para vocês verem a seriedade que é um protetor solar. Outros produtos que são da categoria 2 são produtos anti-rugas, de fato, anti-rugas, anti-idade, tem que ter algum tipo de comprovação, e também produtos clareadores. Nessa etapa, a gente já vai fazer um funil de vários cosméticos que dizem que tem 1001 funções, só que na verdade são cosméticos grau 1. Então são cosméticos que estão mais distantes ainda de ter algum efeito de fato. Muitas vezes os cosméticos grau 2, eles têm algum tipo de substância que já foi estudada, que tem algum tipo de evidência científica, mesmo que baixo, tem algum grau de evidência, então ele se aproxima mais do medicamento e de causar algum efeito positivo e também negativo, como eu falei, que tem potencial de gerar efeitos adversos. Por quê? Porque quanto mais a gente mexer na fisiologia da pele, no nosso funcionamento como um todo, na pele, enfim, a gente tem mais potencial de causar algum dano. Por isso que medicamentos são medicamentos, porque a função deles é justamente atuar no nosso corpo, atuar mudando alguma função, suprindo alguma deficiência, consertando alguma função do nosso corpo, digamos assim,
e por isso ele tem um maior potencial de gerar efeitos adversos. Por isso que eles precisam de prescrição, por isso que eles precisam de receita, diferente dos cosméticos que são venda livre. Inclusive é bem frequente esse tipo de pergunta para mim. Cris, mas o retinol B3, o Redermic R, produtos, né, que são cosméticos, são melhores que o Vitanol? Eu já ouvi alguém dizendo isso. Gente, não. Por quê? Do ponto de vista de eficácia, não. Porque a gente sabe que a tretinoína, o ácido retinóico, ele é muito mais estudado, seu mecanismo é muito mais elucidado, ele tem uma ação muito mais bem estabelecida e muito mais forte, digamos assim, do que o retinol. Ele também tem a sua ação, inclusive no Japão ele é uma quase drug, como eu já falei para vocês, mas um cosmético nunca vai se comparar a um medicamento, né, gente? Principalmente porque o retinol no Brasil, nos cosméticos, o retinol tem uma porcentagem pequena. Se eu não me engano, é 0,3% ou 0,4%. Então é um baixo potencial para gerar grandes mudanças na sua pele. E isso ao mesmo tempo é uma segurança, porque imagina se a gente disponibilizasse vários produtos em prateleira que fossem capazes de alterar a fisiologia da pele. Quantas pessoas não iam sofrer com isso por causa do uso indevido? Se já tem gente que compra medicamentos sem prescrição, imagina se muitos medicamentos fossem de venda livre, né? Então, gente, quanto à eficácia dos cosméticos. Por mais que muitos cosméticos tenham ativos, substâncias que já foram estudados ou que tem alguma evidência, é diferente quando a gente fala em concentração. Por quê? Porque a concentração ela pode determinar justamente isso, se um produto é cosmético ou se um produto é medicamento. E muitas vezes os estudos são feitos com concentrações de medicamento. Por isso que a gente não pode extrapolar o que a gente vê numa certa concentração para uma concentração de cosmético. Um exemplo disso é o ácido glicólico, que acima de 20% ele tem um efeito muito mais intenso, muito mais pronunciado do que nas concentrações vendidas em cosméticos, que é, por exemplo, 7, 10%. Mas então, falando sobre a questão de saber se o cosmético funciona ou não. Gente, a maior parte das evidências em relação a cosméticos e a resultados são evidências anedóticas. O que são evidências anedóticas? São evidências que não têm o rigor técnico, científico, da metodologia científica, que não são controlados, que não são objetivos, são evidências muito subjetivas, que tem muitos fatores de confusão, que não dá pra gente confiar completamente. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que você está usando um cosmético clareador, certo? Vamos inventar aqui uma substância nova, a vixicrina, só pra gente ilustrar. A vixicrina vai ser o nome da substância, tá bom? Você comprou esse cosmético com vixicrina por uns R$300 porque a propaganda foi pesada, muitas blogueiras usaram, teve muita foto de antes e depois, teve muita gente falando super bem, pessoas dizendo que mudaram de vida, vários vídeos, stories, não sei o que, enfim, você foi convencida, você parcelou em 10 vezes e você comprou aquele cosmético maravilhoso com conta-gotas e com o ativo vixicrina. Aí você começa a usar todos os dias, dentro da sua rotina de skincare normal que você já fazia. Aí todo dia você se olha no espelho, com o tempo você vai percebendo, nossa, eu tô vendo uma melhora, nossa, ele é bom mesmo e tal. Bom, não tem como a gente confiar em nada disso, gente. Por quê? Primeira coisa que vocês têm que entender é que foto de antes e depois nunca é confiável. Quando eu digo nunca, é nunca, nunca. Porque você não estava lá no momento da foto do antes e depois. As fotos podem ter sido manipuladas, pode ter tido algum outro tipo de viés na foto, enfim. Existem várias formas da gente modificar uma foto de antes e depois. Tá, mas vamos fingir que isso não aconteceu. Vamos fingir que o antes e depois era verdadeiro. Ainda assim, existem outros tipos de vieses. Por exemplo, e se a pessoa estivesse usando outros tipos de cosméticos? E se a pessoa estivesse usando algum outro tipo de medicamento? Você não sabe, você não estava lá todo dia para ver a rotina da pessoa e ver que era só aquele cosmético, né? Além disso, você não sabe quantas gotas de cosmético. A gente sabe que a concentração, ela influencia diretamente no resultado. Então,
Então, se a pessoa aplicava mais, ela provavelmente teria mais resultados. E quanto aos relatos das blogueiras, eu vou até defendê-las agora. Nem sempre são relatos falsos, e agora que a gente vai entender isso. A blogueira, ela pode ter percebido essa melhora também, mas como as variáveis também não estavam controladas, e a gente sabe que existem duas coisas muito fortes, que são o quê? O efeito placebo, que é a tendência a gente achar que uma coisa está fazendo efeito, por isso que os estudos têm que ser controlados, duplos cegos, randomizados, para que as pessoas não tenham nenhum tipo de viés, nenhum tipo de tendência a achar que aquilo está fazendo mais efeito. Não é à toa que nos estudos você separa dois grupos. Para um grupo você vai dar uma pílula com farinha, para outro grupo você vai dar uma pílula com, de fato, medicamento. E o grupo com a pílula de farinha, gente, ele sempre tem algum grau de melhora, para você ver como o negócio é forte. Existe medicamento que o efeito placebo é muito alto, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu tava vendo uns estudos com espironolactona, que é um medicamento que pode ser associado para quadros de acne em mulheres, e, gente, o nível de efeito placebo dele é surpreendente. Então, para vocês verem como a gente não pode confiar na nossa avaliação subjetiva. Outra tendência muito forte é o viés de confirmação. E é super comum, a gente faz isso o tempo inteiro. E o que é esse viés de confirmação? É a gente buscar qualquer tipo de justificativa para confirmar um fenômeno, alguma coisa na nossa vida. Por exemplo, ao comprar um produto caro, você vai usar como viés de confirmação o quê? O preço, que é muito caro, que custou R$300, então você pensa, não, esse produto teve muita pesquisa e desenvolvimento, então ele presta, ele foi caro, ele presta. O laboratório, ele já pode passar essa crença, não, o laboratório X, ele é muito famoso mundialmente, então realmente esse produto funciona, não é possível. Basicamente é você se apoiar em algum tipo de argumento que não seja objetivo, que não tenha esse rigor científico que a gente já mencionou. É por esses e outros motivos que não dá pra gente fazer uma avaliação completamente isenta dos cosméticos em geral, dos produtos em geral. Eu me sinto desafiada fazendo a resenha hoje em dia por causa dessas coisas, que eu sei que a gente tem muito viés o tempo inteiro. Então, assim, esse vídeo não é pra te desencorajar a usar nada, eu já expliquei no começo, mas eu vou ser mais clara. É só para abrir a sua mente em relação ao uso de cosméticos, para você não se prender a esse negócio de, tem que funcionar, eu só compro se for um ativo que funciona, que dê resultado. Gente, se vocês soubessem o tanto de cosmético que não dá resultado nenhum, mas que a gente acha que tem algum tipo de resultado, eu acho que a gente ia ficar até um pouco triste. Mas olha, quem é que tá falando isso pra vocês? Uma pessoa que tem ali uma bancada cheia de cosmético. Por quê? Porque eu adoro usar cosmético, independentemente se vai me dar um resultado comprovado cientificamente. Apesar de que esse termo está errado, tá, gente? Não existe provas na ciência, depois a gente vai falar sobre isso. Eu sempre falo aqui pra gente ter um skincare de boa, um skincare livre. Se você gosta de um cosmético, não deixe ninguém diminuir esse cosmético. Mas também não se iluda, não ache que aquilo dali vai fazer um milagre na sua vida. Um tipo de cosmético que me inquieta, eu não vou negar pra vocês, é cosmético que diz que é anti-ruga. Porque, gente, eu só conheço uma classe de substâncias que realmente tem evidências fortes de que é anti-idade, que são os retinoides. O resto, gente, o resto é quase que 100% anedótico, é quase que 100% de teste que não tem objetividade, teste que não tem rigor, teste que não tem todas as variáveis controladas. Então, que você usa porque você realmente quer. Eu vou dar um exemplo. Esses dias estavam tentando vender pra minha sogra um cosmético que dizia ser anti-idade. Quando eu fui ver a composição do cosmético, gente, chega e me deu uma tristeza. Eu fiquei assim, indignada, porque era um cosmético de quase R$300, que tinha dizendo que era anti-rugas, mas era simplesmente um hidratante super simples, com um sensorial interessante, mas, gente, não tinha nenhum tipo de retinoide, não tinha nem palmitato de retinila, que é um precursor distante do ácido retinóico, que muitos cosméticos alegam ter retinol, sendo que na verdade tem esse precursor que é bem fraco, assim, para ele se converter no ácido retinóico
é tão longe que acaba nem se convertendo. Quanto à questão de anti-idade, eu vou mais uma vez relembrar vocês. O anti-idade mais potente do mundo é o protetor solar, o uso regular de protetor solar. E o segundo seria os retinóides, quando a gente está falando de produtos tópicos, tá? Questão de procedimento já é outros 500, eu tô falando de produtos para passar no rosto. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que vocês me perguntam muito sobre receita caseira, sobre óleos vegetais, sobre isso, sobre aquilo. Então eu vou dar início nesse vídeo sobre essa questão, mas eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Vou resumir. Gente, se cosmético que é feito em laboratório, que tem uma certa pesquisa, se for cosmético grau 2, aí que é pesquisado, aí que tem investimento, aí que tem estudo. Se ele é feito todo elaborado para nossa pele e mesmo assim não tem tanta eficácia quanto muita gente supõe, imagina um produto que é bruto da natureza. Por exemplo, óleo de rosa mosqueta. Vocês insistem em me perguntar isso de óleo de rosa mosqueta. Quando vocês me falaram, eu pensei assim, não, eu vou pesquisar um pouco, eu não vou me precipitar, não vou dizer aquela resposta clássica de cosmético é cosmético, não tem grau de evidência. Enfim, existem sim estudos sobre a rosa mosqueta, mas ainda são estudos incipientes e os tratamentos que são feitos de forma empírica, ou seja, não tem todos aqueles testes clínicos necessários para a gente considerá-lo, por exemplo, como um medicamento. Além disso, existem pessoas que falam, né, que é a tretinoína natural, é o ácido transretinóico, mas é numa concentração muito, muito pequena, gente, é muito pequena mesmo. Então, assim, não tem nem potencial para gerar uma modificação e se comparar, por exemplo, à tretinoína de fato, sabe? Agora, claro, como qualquer óleo, ele tem a capacidade de ser um bom emoliente, de ser um bom oclusivo e, portanto, hidratar a pele. Outra pergunta que vocês me fazem, vocês falam assim, mas Cris, se existe um cosmético com extrato de nozes amassadas nos Alpes suíços, então é porque esse extrato é bom, é porque esse extrato faz efeito. E não é bem assim, gente. Muitas e muitas vezes, isso é meio que um segredinho aqui que eu vou contar pra vocês. Os ativos são colocados no rótulo por uma questão de marketing. Nem sempre esses ativos têm algum tipo de efeito. Muitas vezes, inclusive, eles são colocados em concentrações bem pequenas, só para eles poderem ser mencionados no rótulo. Então, quando um produto diz que tem ativo X, às vezes é justamente para te causar esse efeito de você pensar, vou comprar esse hidratante que tem extrato X, porque esse aqui não tem. Então, se esse tem, é porque esse é melhor. Dá para entender? Outra coisa muito importante em relação a substâncias, a ativos que ficam no rótulo é o seguinte: muitas vezes a indústria, gente, simplesmente faz o que você pede, o que você quer. Vamos dar um exemplo. As pessoas inventaram essas misturinhas caseiras de nutrição, reconstrução, hidratação. Aí a Pantene foi lá e criou vários cremes para você fazer misturinhas. Por quê? Porque ela viu essa demanda, ela viu que as pessoas gostavam de fazer misturinhas e de brincar de alquimia. Então ela se aproveitou desse detalhe e criou cremes. Inclusive eu amo os cremes e os shampoos da Pantene. Tá no meu top 3 assim, de produtos para cabelo de farmácia. Sem dúvida nenhuma, eu amo. Mas voltando aqui, a indústria produz o que vocês querem comprar. É a lei da oferta e da procura. Se vocês começarem a usar, por exemplo, mel de cenoura, que foi o que eu vi há pouco tempo, alguém fazendo não sei o que com mel de cenoura, pode ter certeza que daqui a um tempo vai ter um produto com mel de cenoura. Pode ter certeza, porque a indústria faz o que o mercado pede, gente. É simples assim. Por exemplo, o óleo de rosa mosqueta, ele é uma febre mundial. Todo mundo fala dos benefícios da rosa mosqueta e tal. A gente já conversou aqui que não tem tanta evidência científica. Pode ser observado algum tipo de melhora empírica, pode ser usado para cicatrização, para algumas coisas, mas é empírico, não tem evidência científica. Mesmo assim, existem inúmeras empresas que fabricam óleo de rosa mosqueta. Por quê? Porque a indústria não é besta, né, gente? Se ela vê que um produto vai vender, ela vai produzir. Ela não tá nem aí se tem grau de evidência ou não, ela quer vender.
E é assim, inclusive, que surgem os modismos. Por exemplo, atualmente está na moda niacinamida, ácido hialurônico. Então, vários produtos você vai encontrar niacinamida e ácido hialurônico. Inclusive, eu sou uma grande fã desses dois ativos. Então, para mim, é um marketing que funciona muito. Quando eu vejo que um produto tem niacinamida, meus olhos brilham, gente. Meus olhos brilham. Ele já me ganhou ali naquele rótulo. Eu nem sei concentração, eu nem sei, às vezes, que laboratório é aquele, se é confiável ou não. Mas é um marketing, por exemplo, que funciona para mim. E muitas vezes é assim que funciona essa questão de cosmético. Ele vai procurar atender às necessidades de um determinado público, de uma determinada demanda, tá entendendo? Teve uma época, por exemplo, que estava mais em alta produtos com jojoba, com óleo de jojoba. As pessoas diziam, tem óleo de jojoba, então é bom. Ou então produtos com aloe vera. Muitos produtos, inclusive, têm aloe vera e nem colocam no rótulo. Mas teve uma época que, tem aloe vera, é muito bom. Então, gente, é a questão de chamar atenção pelo rótulo, de você pegar dois produtos e comparar e ver assim, nossa, esses têm mais ativos. Porque atualmente as pessoas têm se importado mais com os ativos, têm pesquisado mais. Essa onda de skincare deixou as pessoas mais críticas, deixou as pessoas mais curiosas. Hoje em dia muita gente se considera expert em skincare e eu super concordo com esse termo, gente. Hoje em dia, se você estudar, se você pesquisar, você pode ser um especialista em skincare também. Por que não? O que a gente não pode, às vezes, é querer ter o mesmo conhecimento, a mesma prática de um químico, de um farmacêutico, de um formulador, que é uma pessoa que trabalha com isso a vida toda, muitas vezes, que fez faculdade disso, que trabalha com isso todos os dias, né? Inclusive, não incorrer no erro de ter opiniões precipitadas e pré-julgamentos sem ter conhecimento, como a gente já falou sobre isso. Então, assim, repito, não é porque uma coisa não tem grau de evidência, não tem evidência científica, que você deve parar de usar, gente. Tem tanta coisa na nossa vida que a gente faz sem motivo nenhum, sem propósito nenhum, sem função nenhuma, mas que é super divertido, que é super gostoso de fazer. Assim, eu encaro meu skincare. Eu uso muitas coisas que eu sinceramente nem sei se fazem algum efeito, mas eu gosto muito de usar cosmético, eu gosto de pesquisar sobre o assunto, mas eu sou muito consciente em relação ao meu skincare. Eu compro mais pela diversão do que pelos grandes resultados, porque se você é meu seguidor assíduo, você sabe realmente qual a diferença entre os cosméticos e outras coisas que fazem diferença, por exemplo, os procedimentos. Então, gente, hoje em dia quando alguém me fala, não, Cris, mas isso deu certo pra mim, isso funcionou comigo, isso clareou minhas olheiras, isso diminuiu minhas linhas finas, isso clareou minhas manchas, eu simplesmente digo assim, legal, que produto legal. Nunca que eu vou dizer pra pessoa, não use isso, não tem evidência científica. Gente, eu vou ser a última pessoa a dizer isso. Agora, o meu papel aqui é só abrir a mente de vocês. É essa a minha intenção. Já sei que vai ter gente que vai ficar chateada. Sempre tem umas pessoas que se revoltam nos comentários. Sempre tem, então eu já tô acostumada. Mas, sinceramente, eu faço o conteúdo que eu gostaria de consumir. Eu faço o conteúdo pelo qual eu me apaixonei. Que foi esse conteúdo com a vertente mais científica, com uma vertente mais crítica, mais reflexiva. E eu sei que, no fundo, qualquer tipo de conhecimento que nos faz pensar, que nos faz ter criticidade, a gente gosta e a gente acaba refletindo um pouco mais, mesmo que no momento a gente não mude de ideia, mas isso de alguma forma já gera uma sementinha de mudança na gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até agora, tenha uma certeza, você é uma pessoa diferenciada, porque não seria qualquer pessoa que aguentaria alguém falando tantas coisas que quebram paradigmas até agora. Então, primeiro, parabéns, e se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre skincare, maquiagem e lifestyle, e se você gosta desses assuntos, aproveita para se inscrever também. Eu não costumo citar meu Instagram, mas hoje eu queria te convidar também a me seguir no Instagram, porque lá a interação com vocês é muito mais intensa. A gente conversa sobre vários assuntos, a gente tira dúvidas, a gente fala de produtos, a gente fala de custo-benefício, a gente fala de tudo, e eu me sinto muito mais próxima de vocês, para ouvir o que vocês pensam, para ouvir as demandas de vocês. Também fiz um grupo no Telegram, onde eu coloco reposição de produto que vocês estão procurando, promoções, descontos, enfim. E lá também o chat está aberto para a gente sempre continuar interagindo. Um beijo e até o próximo vídeo.